Agora, se tratando a multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Aqui vocês estão vendo, né, dois números decimais, no exemplo, 2,5 vezes 32,15. Nesta parte aqui, nesta forma, entre um número decimal e um número decimal, a multiplicação entre ambos os números decimais, você só vai encontrar duas maneiras, né? A primeira maneira que você vai usar é exatamente esta a qual eu estou mostrando. Nós temos aqui, ó, né, os dois valores, que são os valores do exemplo. E aí, a primeira coisa que você vai fazer, caso você queira usar esta maneira, você vai ter que transformar os números decimais na forma de fração, como aquelas formas lá do início que eu ensinei a vocês. Então aqui, ó, como só tem um número depois da vírgula, isso quer dizer que a parte denominadora será 10. Então vai ficar 2,5. Tirando a vírgula, vai ficar 25 sobre 10. Vezes, né? Aqui, ó, nós temos dois algarismos depois da vírgula. Então isso quer dizer que será 100. Então você tira a vírgula, tirando a vírgula fica 3.215 sobre 100. Transformei esses números decimais aqui, que estão sendo multiplicados, eu transformei na forma de fração, né? 100, certo? Lembrando que essa fração a qual eu transformei esses números decimais é justamente para isso, né? Para retirar a vírgula, tá bom? Feito isso, eu vou colocar somente em uma fração 25 vezes 3.215, como mostra aqui. E na parte denominadora eu vou pegar o 10 e o 100 vou multiplicar, ó, 10 vezes 100. Feito isso, vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 25 vezes 3.215 dá 80.375. Sobre 10 vezes 100, 1.000. Feito isso, né, para você não fazer a divisão propriamente dita, você vai fazer o método que você aprendeu. Quantos zeros nós temos aqui? 3 zeros. Então isso quer dizer que a vírgula vai andar para a esquerda, né, para a esquerda. Então a vírgula está aqui, né, de forma invisível. Então, como tem 3 zeros, eu vou andar 3 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Então isso quer dizer que ela ficará entre o 0 e o 3. Então, o resultado final, 80,375, certo? Essa foi uma das maneiras a qual você pode utilizar para calcular um número decimal por outro número decimal. Mas aí, nós temos também a outra maneira, que esta maneira aqui, ela também é uma maneira mais simples e prática de se usar, né? Geralmente, a gente costuma usar essa maneira, que também chegará no mesmo resultado, tá bom? Então aqui nós temos 2,5 vezes 32,15. Uma dica: sempre quando você for multiplicar valores decimais, você sempre coloque no primeiro fator o maior número. Isso aí você já sabe, até mesmo quando você vai trabalhar a multiplicação com números naturais. Você tem que colocar, né, primeiro o número maior, o valor maior, em seguida colocar o valor menor. Então aqui eu vou colocar o 32, esta é a segunda maneira, certo? Eu vou pegar o 32,15 e vou multiplicar por 2,5. Aqui, ó, notem que não há necessidade de colocar vírgula abaixo de vírgula, certo? Na multiplicação não se tem aquela regra de se colocar vírgula abaixo de vírgula, não, tá bom? Então, feito isso, né, armado aqui o cálculo, a gente vai resolver. Primeiro, né, você já sabe que sempre começa pelo último número. Então, vou multiplicar 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5 vezes 2 e 5 vezes 3. Para que, assim, só depois eu multiplique 2 vezes 5, 2 vezes 1, 2 vezes 2 e 2 vezes 3. Vamos lá, 5 vezes 5 são 25. Eu coloco 5 e sobe o 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2 que subiu, 7. 5 vezes 2, 10, coloco 0 e sobe 1. 5 vezes 3 são 15, com mais 1 que subiu,
16. Então, aqui eu encontrei o resultado da multiplicação de 32,15 vezes 5. Agora eu vou encontrar o resultado de 32,15 vezes 2. Lembrando que a gente sempre inicia abaixo do número que está sendo multiplicado. Então, 2 vezes 5 são 10. Ele vai começar aqui, ó. Eu coloco abaixo do número que está sendo multiplicado. Então, 2 vezes 5, 10. Eu coloco 0 e vou subir o 1 para cá, ó, para cima desse 1, porque ele será o próximo número a ser multiplicado. 2 vezes 1, 2, com mais um que subiu, 3. 2 vezes 2, 4, né? Está aqui. E 2 vezes 3, 6. Feito isso, encontrado, né, os valores, os resultados da multiplicação, eu vou somar para encontrar, assim, o resultado final. Vamos lá, somando. Não tem nenhum número para somar com esse 5, eu desço. 7 mais 0, 7. 0 mais 3, 3. 6 mais 4 são 10. Coloco 0 e sobe 1. 1 mais 6, 7. Com mais 1, 8. Resultado, ó. Está bem aqui abaixo, certo? Resultado. Só que aí, quando você resolver, você não vai logo de cara colocar a vírgula. Você vai ter que analisar, né, a multiplicação. E aí você vai ter que analisar a quantidade de números que estão depois da vírgula, né? Quantidade de números que estão depois da vírgula. Aqui, neste primeiro valor, nós temos 2 números depois da vírgula, né? Ó, 2 números. E aqui nós temos 2 números depois da vírgula, com mais um aqui depois da vírgula, somando dá 3. Então, né, a vírgula vai estar no final e você vai andar para a esquerda, ó. 1, 2, 3. E aí você acrescenta a vírgula. 80,375. Ok? Espero, tá bom? Que em relação a essas explicações, vocês consigam resolver as próximas atividades propostas. E aí, qualquer dúvida que surgir, podem me perguntar no WhatsApp, ou no grupo, ou no privado. Até mais!